Mateus 7, versículo 6 até o verso 12. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos estralhassem. Pedi e dá-se-vos-á. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Portanto, vamos ler juntos bem forte, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos ensine, Senhor, a Tua palavra, que haja conexão, Senhor, da Tua palavra com os corações, com cada um aqui, que absolutamente, Senhor, o Teu Espírito Santo venha ministrar poderosamente, e a Tua palavra viva, Senhor, venha fluir nos corações, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, o texto da palavra é um dos textos mais complexos, aparentemente, e desafiantes, um texto desafiador para o nosso coração, porque ele começa falando para não dar aos cães as coisas santas e nem lançar aos porcos as pérolas. Nem lançar aos porcos as pérolas, porque eles vão tratar isso de qualquer jeito, vão destruir essas coisas. O que é santo não será respeitado. O que é belo como uma pérola e precioso não será respeitado. E o que Jesus está fazendo aqui na sua pregação, o que ele está falando é do comportamento de pessoas que são comportamentos semelhantes aos dos cachorros, são comportamentos semelhantes aos dos porcos. Na quarta-feira, nós listamos aqui os textos bíblicos que narram esses episódios. Em toda a Bíblia você vai encontrar passagens sobre os cães. Na época bíblica, tanto no Antigo como no Novo Testamento, havia cães soltos nas cidades e eles eram considerados animais que traziam muito mal, eles não eram bem-vindos. E isso era tão comum, e eles andavam perambulando, buscando alguma coisa que pudesse comer, que no Antigo Testamento, quando Jezabel foi lançada do terceiro andar da construção que ela estava, do palácio que ela estava, ela foi lançada lá de cima por ordem do Senhor. O Senhor estava trazendo juízo sobre a casa de Acabe, e Jezabel era esposa de Acabe. Ela é lançada lá de cima, e ela cai no chão morta, ela morre da queda, e Jeú, que estava na liderança naquele momento, ele entra na casa, e ele entra para estar ali com as pessoas que estavam dentro da casa, e ele vai ser estabelecido sobre Israel. Mas o texto diz que só restaram, quando ele voltou, só restaram a cabeça e as mãos e os pés de Jezabel, porque os cães haviam comido, os animais, os cães, haviam comido completamente Jezabel. Havia sido profetizado isso, e não só sobre Jezabel, mas também sobre Acabe, que os cães iriam lamber o sangue dele, e aconteceu
exatamente dessa forma. Quando a Bíblia cita desse jeito, ela está trazendo a informação que animais na rua, soltos, sem dono, eram uma coisa existente naquele tempo, de forma tal que ninguém pôde impedir que Jezabel fosse dilacerada pelos cães. Existem uma infinidade de textos nos Salmos, também no texto de Provérbios, citando o comportamento dos cães. O próprio texto de Provérbios, quando fala no capítulo 26, o versículo 11, diz assim: como o cão que torna ao vômito, assim é o insensato que que reitera a sua estutícia, ou seja, que volta a fazer uma tolice. Entenda, o insensato, quando volta a fazer a mesma tolice, o texto de Provérbios compara como um cão que vomita e volta a se alimentar do vômito. Certamente você, quando ouve isso, é de coisa repugnante, né? Numa pregação domingo à noite. Mas o alvo dessa repugnância, que é claro, todo mundo já deve ter visto um animal vomitar e comer o vômito, né? Todo mundo já deve ter visto. Isso é um comportamento existente. E a Bíblia vai citar isso como uma coisa comum. E ele explica, o proverbista, ele diz que assim como você acha repugnante, assim é o tolo, é o insensato com as suas tolices. Ou seja, Deus repugna, é repugnante perante o Senhor a estutícia, conforme eu li aqui na linguagem que eu separei. E aí, esse texto é repetido em 2 Pedro 2,22, o apóstolo Pedro repete a mesma citação e vai seguindo, a Bíblia vai trazendo essas informações. E sobre os porcos, a mesma coisa, o próprio texto de Provérbios diz que a beleza de uma mulher insensata, na linguagem de hoje está escrito assim, é como uma joia no focinho de um porco. Ou seja, a pessoa pode ser bela, mas se é insensata, isso vai ser jogado, vai ser colocado na lama, vai se perder, vai se acabar. Não adianta a beleza sem sensatez. Então, os textos bíblicos vão narrar claramente esse acontecimento. Um dos animais reprovados pela lei era o porco também. Ele é considerado animal imundo. E o que Jesus está dizendo é que as coisas que ele estava ministrando agora sobre seus discípulos, isso não poderia ser ministrado para todas as pessoas. E aqui, meu irmão, vem um confronto na vida das pessoas. Eu quero repetir esse confronto. Existem pessoas que preferem não pensar que Deus não vai salvar todo mundo. O fato de saber que nem todos serão salvos por Deus é um assunto que a pessoa não gosta de ouvir, prefere não conversar. Por quê? Porque ela teme pelos seus, por aqueles que ela ama. Nós podemos até ficar dando uma ajeitada de vez em quando, e eu aconselho tomar cuidado, é claro, mas há pessoas que vão morrer sem Deus. Você está ouvindo, meu irmão? Há pessoas que não querem ouvir, não gostam e não vão ouvir até o final da sua vida. É o que a Bíblia vai dizer na doutrina que fala sobre isso. O Senhor predestinou uma série de pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas certamente, para a vida. Mas há também aqueles que vão para a morte. Eu acredito que é um número menor, mas é um número. Assim como dos 12, só um se perdeu. Eu não vou com isso chamar a sua atenção para o texto, mas eu quero só recordar o nosso propósito, né? O Senhor Jesus disse que aqueles que ouvem estas palavras será uma pessoa que vai suportar toda a adversidade. É assim ou não é que está escrito o entendimento do texto? O entendimento do texto do final do sermão de Jesus
é que aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, porém ela não caiu. O não compreender esse texto gera que tipo de queda? O enfraquecimento da soberania de Deus na vida de uma pessoa gera enfraquecimento espiritual. Como assim? Se você não está satisfeito com a sabedoria, com a soberania de Deus, com o entendimento de que Deus tem todo o poder e Ele sabe o que Ele está fazendo, ainda que isso venha trazer algum tipo de incômodo para você ou na sua família, você está em risco. Porque você não poderá dizer na hora da dificuldade que mesmo assim você vai permanecer com Deus. Então aqueles que ouvem estas minhas palavras são aqueles que entendem e sabem perceber quando estão diante de uma pessoa que ele não deve pregar a palavra, deve somente dar testemunho, vivendo a fé. E essa realidade espiritual precisa ser percebida. Você não pode absolutamente sair entregando as coisas para quem não quer ouvir. Se a pessoa escarnece, se a pessoa não respeita, não crê em Deus. Um dia uma pessoa me fez a pergunta: pastor, o fulano de tal não acredita assim desse jeito, o que o senhor acha que eu devo fazer? Eu digo: se ele não acredita, você ora para ele acreditar e no final vai dar tudo certo. A questão é, nós podemos decidir que nós vamos ser o diferencial na vida da pessoa, e não funciona assim. Não funciona desse jeito. Como assim? Muitas vezes nós precisamos orar pela pessoa. E depois que ela é quebrantada, é que nós vamos começar a manifestar algo. Agora, preste bem atenção nisso que eu quero dizer, porque o grande problema no nosso tempo quanto a esse assunto é que alguns entenderam que pregar a palavra é fazer o que eu estou fazendo aqui. E não é, meu irmão. Pregar a palavra é falar, às vezes, com uma pessoa só, lá no trabalho, que perguntou a você um texto bíblico, como é, que perguntou a você a razão da sua fé. A pessoa observou você, percebeu que você passou as piores situações, você manteve a postura, e a pessoa quis saber de você, de onde você tira essa força. E aí você vai e fala na autoridade do Senhor, de onde você tem tirado a sua força, que é do Senhor, nosso Deus, que Ele é que te sustenta. Mas quando nós decidimos e colocamos na cabeça que vai ser do meu jeito e começo a insistir com algo que Deus não me mandou fazer, isso vai causar frustração. E você precisa tomar cuidado com isso. Você precisa tomar cuidado. Entenda, meu irmão, há situações e situações. Há situações e situações. É claro, tudo é muito relativo, mas quanto a esse assunto, não posso dizer, não, fulano não quer porque ele virou o rosto, não, fulano não quer porque ele soltou uma piada. Mas você tem que andar no Espírito e você precisa perceber no Senhor quando e como você deve se posicionar. É isso que eu estou dizendo. Então Jesus lista aqui: não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Entenda aqui pérolas, quando Jesus cita pérolas fora desse texto, ele cita que um homem tinha muitas riquezas, mas ele encontrou um tesouro escondido. E ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele tesouro escondido naquele terreno. E ele comprou aquela área que tinha aquele tesouro escondido, mas ele teve que vender tudo. E havia ali uma pérola preciosa, dependendo da tradução, cita pérola preciosa. E então, assim é o reino de Deus. Essa parábola Jesus estava contando, falando sobre como é o reino de Deus. E, mais uma vez, não existe quem tenha o reino e tenha ao mesmo tempo todas as coisas do passado. Se você diz que tem o reino, mas você anda ainda conforme as coisas de antigamente, você está enganando a você mesmo,
mas não está com o respaldo da Escritura Sagrada. E eu quero com isso chamar a sua atenção. Porque é que, se eu não ouvir estas palavras, eu posso agora ser fraco na fé e acabar sendo destruído na fé. Como eu disse, a grande dificuldade é que há muito pouco compromisso com a pregação da palavra. Por quê? Porque parece que a pregação da palavra é para alguns. E como eu disse, a grande pregação é quando você está no meio do seu cotidiano, no meio das pessoas, e você está vivendo a fé, e você tem um objetivo de ser sal e luz na vida das pessoas. Sal e luz na vida das pessoas. Talvez a maior derrota da igreja cristã do nosso tempo é os púlpitos que são almejados, né? Eu me lembro quando eu era seminarista, quando eu entrei na igreja, havia, se eu não me engano, 6 seminaristas, eu era um. E também era o período que o pastor da igreja tinha assumido, ele estava lá com 2 anos de ministério. Se eu não me engano, era 2, 3 anos de ministério. Muito novo na igreja, e o pastor Alexandre Macedo, ele sempre foi muito eloquente, arrebatador de multidões, aonde ele ia pregar, lotava, enchia. Meu Deus, era uma coisa extraordinária, sempre. Mas isso na pregação cotidiana, era uma coisa arrebatadora sempre. E eu me lembro que depois que ele assumiu, mais pessoas quiseram ir ao ministério pastoral. A igreja já tinha 2 anos depois, eu já estava, acho, no meu 3º ano do seminário, a igreja já tinha 40 seminaristas, 40. E aí eu me lembro de conversando com ele, nós perguntávamos, mas olha, pai, que coisa boa, né? Tanto seminarista, que bênção. Mas nós sabíamos que muito daquilo era vislumbrando o pastor Alexandre, o pregador pastor Alexandre. O púlpito da igreja, a formosura de tudo que era apresentado, o culto e a pregação, isso moveu, sim, um número grande de pessoas que vislumbravam o ministério pastoral como sendo aquilo. E a pregação é uma parte do ministério, não é a base do ministério, no sentido de que a cada culto, domingo ou quarta-feira, o pastor então tem seu ministério fortalecido ali. Não, não, é um todo, é aconselhamento, é caminhada, é vida com Deus, é o dia a dia com a igreja e caminhando com a visão única de glorificar ao Senhor. Mas no vislumbre, muitos certamente estavam apaixonados pela figura pastoral e a figura do nosso pastor na época. Os irmãos ouviram ele pregar aqui na minha posse há 19 anos atrás. Meus irmãos, nós precisamos acordar para esse mal que há, aonde nem todos têm o compromisso de pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Existem pessoas que não têm esse objetivo, que não estão em oração pedindo que Deus abra uma porta, que Deus toque nos corações. Não, não, não. E eu estou dizendo isso porque a pessoa que tem o compromisso, ela vai querer observar se o comportamento dessa pessoa está adequado, ou se ele se porta como um porco espiritualmente falando, ou como um cão espiritualmente falando. Uma das coisas que me chamou a atenção no estudo sobre o comportamento dos animais, aqui nesse texto e na época bíblica, é que era de comum acordo, de mesmo entendimento, aliás, do Novo e no Antigo Testamento, que os cães, eles não tinham compromisso com nada, eram sujos, doentes, e eles comiam as coisas diversas, e eu já citei aqui, até carne humana. Eram repugnantes. E Jesus cita que a essas pessoas que têm um comportamento sem compromisso, que não querem nada, que são capazes de se alimentar das próprias vidas, a esses você tem que tomar o cuidado de não dar as coisas santas.
E aí vem os episódios bíblicos que Jesus, então, ele não fala nada. O próprio Deus, por exemplo, quando Jesus nasce, os 3 reis magos vão até o local, passam por Herodes, mas o Senhor informa a eles que eles não vão voltar pelo mesmo lugar, e Herodes ficou sem saber absolutamente nada sobre Jesus. Entenda bem aí, você que está dizendo que não tem problema com isso. Você lê esse texto e você diz, olha, mas coitado do Herodes, vai que eles falam e ele se converte. Já ouviu essa fala? O Senhor, o próprio Deus, diz para não ir lá. Agora preste atenção, irmãos, é muito importante isso. Mais uma vez, não saia dizendo que ninguém tem comportamento de cão e por isso você não vai orar e nem pregar, viu? Não saia dizendo que alguém tem um comportamento semelhante a um porco que vai ao lamaçal. O comportamento do porco é unicamente aquele que vive se esbaldando no lamaçal. No caso, se esbaldando no pecado. Então a pessoa faz questão de dizer como o pecado é saboroso. E você está lá pregando para ela, ela não quer. Você está lá pregando. E aí, você vai estudar o texto, você ouve que parece que no verso 7 é uma desconexão. E não há nenhuma desconexão com a pregação de Jesus. O que ele está falando no verso 6 é que se você não pôde pregar, se você não pôde ministrar as pérolas que o Senhor te deu, os testemunhos que você tem para contar, as pérolas, você precisa se voltar para a oração. Você é uma pessoa de oração, meu irmão? Você coloca na ponta do joelho suas decepções. Fulano não tem se convertido, pastor, minha casa está um caos. Beltrano já foi da igreja, agora está pior do que qualquer pessoa. Você ora por isso. Quero deixar claro que não há nenhuma indicação bíblica para nós dizermos às pessoas, você não vai ser salvo. Se você falar isso, fulano vai para o inferno mesmo, pastor, eu não quero mais mexer com isso. Pare com isso, porque você está julgando e determinando que ela vai para o inferno. Você não tem essa autoridade. Você não tem. Essa autoridade só pertence a Deus, o Senhor. A nós, se você vai estudar os textos, você vai descobrir que a nós pertence somente a oração e a pregação da palavra. Mas nesse texto aqui, há um momento que a oração, que a pregação tem que cessar, dependendo da situação. Mas o que é que tem que acontecer então? Tem que começar a oração. E então Jesus declara, pedi e será dado. Versículo 8, pois aquele que pede, recebe. Uma das maiores frustrações, meus irmãos, é quando nós trabalhamos para alguém se converter e a pessoa, pelo contrário, não quer nada. Mas quando, na verdade, nós vamos encontrar consolo, suprimento é na oração. Jesus aqui está dizendo claramente para nós, você não pode avançar na pregação, você não pode avançar no cuidado com as pessoas, porque elas não querem. Então você agora vai pedir e vai bater na porta. Vai pedir sabendo que quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. Mas, no entanto, meu irmão, você está sujeito a encontrar uma pessoa desanimada. Por quê? Porque fulano não quer se converter e nem se converte, pastor. O negócio está difícil. E aí você chama para a oração e diz, eu estou desanimado. Aliás, essa frase eu tenho para mim, que ela deve ser impressa pelas trevas, porque essa história de estou desanimado, meu irmão, eu até hoje não encontrei um que me dissesse, estou desanimado, que não tivesse parado de orar e ler a palavra, que é o alimento para nós. Então pare de falar que você está desanimado e comece a declarar que você pode estar abatido, mas não destruído. Diga amém aí. Foi Paulo que disse isso. Abatido, nem sempre nós vamos estar com um sorrisão, meu irmão. Não tem como. Mas se perguntar se estamos firmes no propósito, estamos. Então, o Senhor prossegue e Ele diz,
Ele começa a dizer, olha, não desanimem, porque vocês sendo maus, vocês dão boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai vos dará boas coisas se pedirem. O outro evangelho vai dizer que dará o Espírito Santo. E aí vem o final e a pregação de hoje, acredito eu, para mim, hoje o doce maior está nesse versículo, verso 12. Versículo 12 diz, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Pois esta é a lei e os profetas. Para entender melhor aqui, meu irmão, tem que ler o restante, eu sei, mas vamos ler só esses 2 versículos aqui para entender melhor. Vamos lá. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Então, mais uma vez aqui, o contexto, entenda, é uma pregação só de Jesus, essa passagem. Ele mais uma vez está dizendo, a salvação não é para todos. Pode ser para a maioria, eu creio que é para a maioria. Ele está dizendo que largue a porta, estreita é o caminho que leva à vida. Então, qual é a atitude daquele discípulo que está ouvindo? Quem é que é os ouvintes de Jesus aqui? Jesus reuniu uma multidão de discípulos. Ele está dizendo para esses discípulos que eles têm que ter maturidade para perceber os ouvintes, quem são. Você lembra, olha meus irmãos, essas coisas são muito sérias. São muito sérias. Você lembra quando Pedro negou Jesus 3 vezes? Lembra? Você está lembrado como que Jesus conversou com ele? Jesus senta com Pedro sozinho e ele pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí, somente quando Pedro diz que está disposto a amá-lo, na terceira vez, Jesus, na primeira, na segunda e na terceira, Jesus diz a frase, então apacenta os meus cordeiros, ou as minhas ovelhas, dependendo da tradução. Você está lembrado dessa passagem? Jesus só prossegue depois da atitude de Pedro. Pedro estava, para cada afirmação de negação, ele estava dizendo uma afirmação positiva, de fé. Eu te amo, Senhor. Deus estava curando, Jesus estava sarando o coração de Pedro, certamente. Quando Jesus está preso, ele não fala nada, ele não refuta nada. Aquelas pessoas todas, elas estavam com o propósito de matar Jesus. Então ele não deu pérolas aos porcos. No máximo ele falou alguma coisa com Herodes. Herodes teve um certo respeito por Jesus. Aliás, Pilatos, desculpa, Herodes não. Pilatos teve um certo respeito. Você vai encontrar no Evangelho de Lucas, a esposa de Pilatos falando a respeito de Jesus com ele. E ele com certo temor para lidar com aquela situação, porque ele ficou, em outras palavras, quando você lê o texto estudando, dá a entender que os olhos de Pilatos estavam assim, cheios de medo diante de Jesus, porque ele nunca viu uma coisa como aquela. Ele nunca viu alguém que não se defendesse, que não quisesse fugir da cruz, a pior morte da época. E ele sabia, já tinha ouvido quem era Jesus, o Nazareno. E quando ele pergunta, Jesus fala, se esse fosse o meu reino. Quando ele ouve as palavras de Jesus, o texto dá a entender claramente que Pilatos, ele ficou temeroso, pesou mais o amor pelo governo e lidar bem com os homens. E aí ele lava as mãos. Lavar as mãos ali significava, olha, eu não sou nenhuma coisa nem outra, mas tirem a minha pessoa do meio dessa confusão. Meus irmãos, aqueles que não estão preparados, e quem prepara é o próprio Deus, você sabia disso? Quem prepara as pessoas para ouvir a palavra é o próprio Deus. Eu me lembro quando eu pensava que era eu. Eu me lembro.
Eu acho que todo mundo que já tem alguma maturidade, alguma, porque a gente nunca aprende tudo, só vamos saber tudo lá no céu, quando estivermos lá. Então, eu que achava que podia preparar a pessoa, né? Graças a Deus eu fui liberto, porque isso traz muita angústia. Você achar que você pode fazer a diferença, meu irmão, só Deus pode entrar no coração de uma pessoa. Por mais que você se esforce, só o Senhor pode promover a salvação de alguém. Então, o Senhor está dizendo, vocês saibam se posicionar e sejam firmes. O não ouvir das pessoas não pode gerar incredulidade, não pode gerar afastamento da fé, mas precisa gerar atitude com propósito de adorar a Deus e de servir, amando as pessoas. Aí eu encerro lendo o texto que explicará melhor o verso 12. O versículo 12, antes de abrirmos o outro texto, lê de novo comigo o versículo 12, capítulo 7, verso 12. Portanto, tudo o que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Jesus está dizendo aqui o seguinte, essa realidade espiritual que eu falei para vocês agora, é o resumo da lei até o último profeta. Até o último profeta, e a lei até o último profeta, esse é o resumo. E aí agora abre a sua Bíblia em Mateus ainda, no capítulo 22. Capítulo 22, aí no versículo 37. Vamos ler o verso 34 até o verso 40, aí fica melhor. Vamos ler? Vamos ler na tela aqui juntos, pode ser, gente? Versículo 34. Estamos juntos? Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, o grande propósito do Senhor com a lei e com tudo que Ele fez através dos profetas era levar os homens a terem a Deus como único Senhor. E tendo o Senhor como único Deus, agora abençoarem uns aos outros como gostariam que fossem abençoados. Portanto, meu irmão, você quer agradar a Deus conforme a mensagem de Jesus disse? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Você quer ser essa pessoa que abençoa a outra pessoa, você tem que ter o Senhor no centro da sua vida. Você precisa, e o reflexo disso é que você vai saber agir com as pessoas. Por isso, meus irmãos, não tem como uma pessoa permanecer egoísta. Quem é a pessoa egoísta? Ela vai e volta para o trabalho, não se preocupa com ninguém, só faz o que interessa a ela e a família. Ela não está preocupada em orar pelos outros, ela não está preocupada em estar com os outros que sofrem, ela não faz nada que não seja para abençoar a si mesma, no máximo os seus. Meus irmãos, a lei e os profetas se resumiram em dizer dois mandamentos: amar a Deus acima de tudo e amar os homens como se ama a si mesmo.
Por que você tem que ser curado de toda e qualquer depreciação? Por que você tem que ser curado de toda e qualquer sabotagem, autossabotagem? Pessoas que se sabotam são pessoas que não sabem o valor que têm. Elas se depreciam a si mesmas, se autodepreciam. Como que vai amar o outro, meu irmão, se você não está fazendo bem nem a você? Você que está com a sua vida espiritual destruída, você está frio espiritualmente. Característica de uma pessoa fria, ela não conseguiu adorar com os cânticos. Acabou a luz, pastor, eu gosto do louvor com tudo que tem. Aí vem a verdade, né? Porque é a voz, é o gogó, né? Vai ter que ser no gogó. E aí, nessa hora, meu irmão, ficou pelo meio do caminho, ou então a pessoa não teve. Eu acredito que hoje o mais lindo do louvor foi quando faltou luz. Ou não foi? É ou não é? Porque aí, meu irmão, não tem outra coisa, é a sua voz. A adoração não é um cântico, nós sabemos, mas é a atitude de um coração. Aí o cântico sim vai ser ouvido, porque a atitude do coração está correta. Eu estou dizendo hoje à noite aqui, meu irmão, que Deus te chamou para estar com Ele, e estando com Ele, abençoar pessoas. E você precisa lidar bem com a palavra de Deus, porque você terá momentos que vai ter que recuar, e vai ter que ajoelhar e buscar Deus em oração, pelas circunstâncias que você está vivendo. Eu me lembro quando na minha casa eu era chamado de vagabundo, porque eu havia largado tudo para servir a Deus. Os irmãos sabem, conhecem a história. Eu larguei tudo mesmo, e inclusive comecei a dar as coisas que eu tinha, dei ferramentas de trabalho, compressor de ar, ferramenta, coisa eu dava, né? Só era Deus dizer. Aí eu me lembro que a minha família, os meus irmãos se reuniam na hora do almoço, e eles sempre soltavam piadas: vagabundo, vagabundo. E eu me lembro que ali não era hora de pregar, não era hora de falar. Nas vezes que eu fui falar, eu me lembro que a minha irmã do meio parecia que estava possuída, de tanto ódio, quando ela proferia. Me lembro uma vez, eu cheguei da congregação, e havia lá um pouco de comida, e o meu irmão mais velho disse que eu não tinha autoridade para comer aquela comida, porque eu era um vagabundo, que só andava com a Bíblia debaixo do braço. Todo aquele sofrimento fazia parte do quebrantamento que Deus estava trazendo para mim. Eu precisava ser quebrado o vaso e feito de novo. Mas eu me lembro quando a situação mudou. Eu me lembro quando a situação mudou. Irmãos, para os irmãos terem uma ideia, nessas brincadeiras até meu pai somava. E eu calado, ouvindo as chacotas, os xingamentos. Eu me lembro de tudo isso. Mas eu me lembro quando as coisas mudaram. Anos depois, a situação mudou. E eu me lembro de orar por eles. Uma vez que marcou muito a minha vida foi quando a minha irmã ligou dizendo que estava muito enferma. E eu já estava aqui na igreja, se eu não me engano, já estava aqui. E ela disse que estava muito enferma. E enquanto ela falava, eu sabia que aquilo era obra de demônios, né? Ela falava tudo e eu já sabia. Eu digo: deixa eu orar por você. Ela disse: olha, eu já fiz todos os exames, não tem nada, mas eu tenho todos esses sintomas. E eu digo: vamos orar agora. E eu me lembro, irmãos, que na oração, antes de terminar a oração, todos os males, todas as dores cessaram. Eu ouvi do meu irmão mais velho, no dia do pastor, ele dizer: olha, você é um pastor de verdade. Para aqueles que não sabem, meu irmão, ele durante muito tempo ele foi ateu, né, professor de matemática da Universidade Federal. Ele é bem graduado e, infelizmente, durante bom tempo ele não creu. Hoje não se sabe o que ele crê agora, mas eu creio em Deus, que quando ele ouve eu falar, ele ouve a palavra com respeito, e já demonstrou isso algumas vezes. Me lembro uma vez que eu fui pregar e meu pai foi junto comigo. Meu pai pediu para segurar a minha Bíblia.
E eu vi meu pai de longe segurando minha Bíblia. Eu digo, Senhor, como tu fazes as coisas? Agora eu pergunto a você, quando você fala e as pessoas não recebem, você decide orar? Você se torna uma pessoa de oração? Um dia conversando com a minha irmã, ela perguntou, olha, mas eu não sei por que eu tinha tanto ódio de você. Aí eu disse, eu sei. E aí eu falei para ela, eu digo, olha, você estava debaixo de forte opressão de demônios. E ela concordou que não sabia de onde saía tanto ódio. Meus irmãos, quando falar e quando orar, fique de pé no seu lugar, vamos orar. A minha oração é que você saia daqui hoje decidido a ser uma pessoa de oração. Você vai orar pelos seus filhos, você vai orar pelos seus pais, você vai orar pelos seus, você vai orar por essa cidade. Nada que eles façam vai impedir você de ser servo de Deus, porque isso é o que você deve fazer. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Você quer a salvação, meu irmão? Você a recebeu pela graça e obra do Senhor. Mas agora você precisa querer a mesma coisa para as pessoas. Ore a Deus agora. Decida agora consagrar a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos pedindo misericórdia, Senhor, por toda a dureza do nosso coração, Pai. Eu te peço, Senhor, a renovação desse coração quebrado aqui hoje à noite. Esse coração cansado, Senhor, de crer e não contemplar nada. Meu Pai, fortaleça essa pessoa, Senhor. Fortaleça esse coração, meu Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Levante as suas mãos. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dada a bênção e o milagre, em nome de Jesus.